Menino de 6 anos vai parar no hospital depois de usar cocaína. A criança pegou um papelote que estava escondido atrás da televisão. De acordo com a polícia, a droga era do padrasto. Ex-presidiário é acusado de estuprar um menino de 4 anos. Ele morava de favor na casa da mãe da vítima. Cumpriu pena por tráfico e roubo. Droga amarrada ao corpo. Jovem é preso tentando transportar mais de 2 quilos de haxixe para Guarapari. Só faltava ele. Traficante perigoso é finalmente preso. Fazia parte de uma quadrilha que já está toda na cadeia. Primos unidos no crime. Os dois montaram um laboratório do tráfico. Escondiam cocaína e crack até na máquina de lavar roupa. Empresário é assassinado a tiros no meio da rua em Linhares. Bochechas avermelhadas não é sinal só de que a pessoa está com vergonha, pode ser uma doença. E atenção aos ovos de Páscoa. Pesquisar preços alivia em muito seu bolso. Um mesmo produto pode ter uma variação de 70% no valor. A gente já volta. Olá, boa noite. O Tribuna Notícias, segunda edição de hoje, começa com um alerta. O exemplo dos pais ou responsáveis é fundamental para o desenvolvimento de uma criança, tanto para o bem quanto para o mal. Um menino de 6 anos foi internado depois de usar cocaína. Ele via os familiares fazendo uso da droga, achou um papelote escondido e repetiu o gesto. A criança foi trazida para a delegacia na manhã desta terça-feira. O menino, que tem apenas 6 anos de idade, estava sob os cuidados do Conselho Tutelar de Cariacica. Segundo o delegado, a mãe dele, que tem 40 anos, também teve que prestar esclarecimentos. O garoto foi socorrido por uma ambulância do SAMU ontem à noite. Ele tinha arritmia cardíaca, ânsia de vômito e também sofria alucinações. O garoto foi levado para o Hospital São João Batista, em Cariacica, e submetido a exames que constataram que ele havia feito uso de cocaína. De acordo com a polícia, o menino usou quase 2 papelotes de cocaína. A droga estava escondida atrás de um aparelho de TV. O garoto contou ao delegado que fez o mesmo que faziam os adultos que moravam com ele. Ela disse que rotineiramente ela era submetida a essas práticas no uso de droga, ou seja, ela presenciava rotineiramente pessoas maiores de idade no interior da sua residência fazendo uso de substâncias entorpecentes. É uma conduta que chama atenção, que choca até os policiais mais experientes aqui da unidade, até pela idade, ou seja, apenas 6 anos de idade, e pelo fato, sobretudo, também de que essa criança não frequenta o ambiente escolar, ou seja, ela não estava na escola. Ainda segundo o delegado, o menino mora com a mãe, 2 irmãos adultos e um adolescente. A mulher tinha ido à igreja e deixou a criança com um dos irmãos. A droga seria do namorado dela, com quem está junto há 2 meses. Tudo indica que essa droga realmente pertencia ao companheiro ou ex-companheiro da genitora da mãe da criança, um cidadão que já tem vários antecedentes criminais por tentativa de homicídio e outros antecedentes. O homem, identificado como Gerailton Alexandre da Silva, de 32 anos, fugiu de casa e não foi localizado pela polícia. Segundo o delegado, ele será indiciado por tráfico de drogas. A mãe do menino também será investigada. Nós notamos que a conduta da mãe foi extremamente negligente, ou seja, a mãe que permite que um filho de apenas 6 anos presencia o consumo de substâncias entorpecentes, ela negligencia no dever familiar, de conduta de educação com a criança. Por isso, essa criança vai ser abrigada, vai ser acolhida institucionalmente, visando até o bem-estar da criança. A criança teve alta, passa bem e foi encaminhada para um abrigo. O namorado da mãe vai ser indiciado por tráfico, ele está foragido. Quem tiver informações, ligue 181. O delegado disse ainda que um familiar de Minas Gerais vai entrar na justiça para conseguir a guarda da criança. Está na cadeia o último integrante de uma quadrilha que comandava o tráfico de drogas em Boa Vista, Vila Velha. O bandido era considerado um dos mais perigosos. Igor Iago Sarti Lourenço, de 21 anos, conhecido como Iguinho, fazia parte de uma quadrilha de traficantes que atuava em Boa Vista, Vila Velha. Todos os integrantes da facção já estavam presos. Só faltava ele. Iguinho era procurado pela Polícia Civil desde novembro do ano passado. Foi preso nesta terça-feira na casa da namorada dele, no bairro Divino Espírito Santo,
aqui em Vila Velha. Ao todo, contra ele, são 3 mandados de prisão, 2 por homicídio e 1 por tráfico de drogas. A prisão foi feita por policiais do GOT, o Grupo de Operações Táticas Especiais da Polícia Civil. Segundo o delegado, Iguinho é um bandido de alta periculosidade. A gente percebeu que ele era um elemento atuante ali na quadrilha. Conseguimos constatar também que há indício dele de participação de outros crimes de homicídio que estão sendo apurados. Ainda de acordo com o delegado, a prisão só foi possível graças às informações do Disque Denúncia. Nós recebemos a informação, né, do local que esse elemento estaria, aqui no Divino Espírito Santo. Nós estávamos com a informação também que ele ia se evadir do local na manhã de hoje. E, diante disso, nós montamos a operação cedo e conseguimos capturá-lo. Policial baleado ao tentar impedir assalto no sul do estado está internado na UTI. O PM tentou evitar um assalto numa farmácia. O crime aconteceu no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim. Aldeci Rodrigues, de 43 anos, foi atingido por 3 disparos. Um dos criminosos foi baleado e também está internado. Os funcionários do estabelecimento foram rendidos. O policial passava na hora e percebeu a movimentação. O comparsa do bandido baleado conseguiu fugir. Um jovem de 20 anos tentava chegar com um carregamento de drogas em Guarapari quando foi surpreendido pela polícia. Ele viajava em um ônibus com um haxixe amarrado ao corpo. A droga estava presa ao corpo do rapaz. Vinícius Santos Oliveira, de 20 anos, transportava aproximadamente 2,5 kg de haxixe. Ele receberia R$2.000 pela carga. Vinícius viajava de ônibus pela BR-101 com destino a Guarapari quando foi descoberto. A abordagem foi feita no quilômetro 345 da rodovia. Essa é uma operação conjunta entre policiais civis e rodoviários federais. Os cães farejadores da PRF e da DHPP checaram as malas no bagageiro e não encontraram nada. Em seguida, os policiais fizeram uma busca entre os passageiros e perceberam que Vinícius estava bastante nervoso com a situação. Foi passado o cachorro no bagageiro, nada de ilícito foi encontrado. Quando foi para a parte de cima, notou que ele estava muito nervoso. Aí começaram a fazer as perguntas para onde ele estava vindo, de onde ele era, e ele disse que ia visitar um tio em Guarapari, só que ele não sabia o nome do tio, não sabia para onde ia. Aí foi procedida a revista nele e foi encontrado esse material concentrado no corpo dele. Em depoimento, Vinícius contou que trouxe a droga de outro estado. Esta não é a primeira vez que ele transporta o entorpecente. Para a polícia, a forma de carregar o haxixe preso ao corpo é criativa, mas não escapa da revista. Como a gente tem feito muita apreensão com droga no bagageiro, dessa vez eles tentaram inovar e passar para a parte de cima, mas como o serviço é completo, né, a parte de baixo a gente faz com os cães e em cima são os policiais. Então não adiantou ele tentar enganar a polícia, que a polícia descobriu. Bom, de acordo com a polícia, o jovem receberia R$2.000 pelo transporte. Às vezes, a gente fica com o rosto mais corado depois de passar por uma situação de estresse ou até de vergonha mesmo. Mas algumas pessoas, a vermelhidão das bochechas pode ser uma doença. Veja na reportagem de Marcelo Otoé. Brian se destaca nas fotos. O rosado nas bochechas chama a atenção. O universitário conta que a cor fica mais intensa quando está envergonhado, nervoso. Minhas bochechas falam antes que eu possa dizer já alguma coisa, né? Elas começam a ficar bem vermelhas na região da bochecha e se eu fico nervoso ou alguma coisa assim, elas começam a ficar mais vermelhas, assim, espalhando um pouco pelo rosto. A cor rosada é constante e muitas pessoas ficam curiosas. As pessoas sempre comentam, nossa, sua bochecha é bem vermelha, parece que você passou maquiagem. Perguntam se eu peguei muito sol, fui na praia, ou eu fiz o exercício, estou muito cansado. Mas eu falei, não, é assim o dia todo, sendo que esteja verão ou sendo que está frio. Brian foi a um dermatologista e descobriu que tem rosácea, que é provocada por erupções de vasos sanguíneos no rosto. A doença possui vários graus de evolução e quanto mais cedo se iniciar o tratamento, mais brandas serão as complicações. A rosácea é uma doença crônica, que tem vários graus, desde uma leve vermelhidão do rosto até formas mais graves que podem simular uma acne mesmo. A dermatologista explica que a causa exata da doença não é conhecida.
Trata-se mesmo de uma predisposição. O paciente deve evitar tudo o que provoca a dilatação dos vasos sanguíneos. O tratamento depende do quadro em que se encontra a doença. A especialista alerta: nem todo vermelho no rosto é rosácea. Existem alergias, existem algumas situações que não são rosácea e que devem ser tratadas de forma diferente. O tratamento vai variar de acordo com cada caso. O importante é procurar o dermatologista primeiro para ver se realmente é rosácea. E aí o tratamento varia desde o tratamento tópico até o uso de antibiótico, se for necessário, ou o uso de lasers. Hoje a gente tem várias propostas boas. Brian não liga para as brincadeiras que fazem com a cor das suas bochechas. Pensa em primeiro lugar na saúde e, por isso, investe nos cuidados. Por exemplo, não ficar muito exposto ao sol, passar protetor solar. No resto é tudo normal? Tudo normal, sem problema nenhum. Alimentos quentes, bebidas e até banhos com a temperatura lá em cima podem aumentar o grau da vermelhidão. O ideal realmente é, se você estiver com a bochecha avermelhada, procure o dermatologista para ter a certeza do diagnóstico. Não há como prevenir a doença, apenas fazer o controle. Prefeitura de Itapemirim é alvo de investigação. Há denúncias de lavagem de dinheiro e fraude em licitação. A operação tem o objetivo de desarticular uma associação criminosa que estaria dando prejuízos milionários aos cofres públicos. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreendidos documentos e computadores. As investigações começaram em 2013. As irregularidades são ligadas à contratação de apresentações de shows musicais, serviços de engenharia e obras. Os envolvidos usavam laranjas para esconder os gastos ilícitos. Nos anos de 2013 e 2014, a Prefeitura de Itapemirim gastou 10,5 milhões de reais para pagamento de shows. Outros contratos estão sendo apurados. O jovem traficante tinha acabado de deixar a prisão e voltou a ser detido. Desta vez, suspeito de violentar uma criança de 4 anos. É que ela queria sair de dentro de casa, que era sapatona. Aí falou isso daí só para sair de dentro de casa. Foram essas as palavras escolhidas pelo suspeito para se defender. Lucas Ferreira da Silva, de 18 anos, é acusado de ter estuprado uma criança de apenas 4 anos de idade. Crime que ele afirma não ter cometido. Eu quero prova, pai, disso daí. De acordo com a polícia, o suspeito e a mãe dele moravam de favor com a mãe da criança em Cariacica. Lucas tinha saído do presídio graças a um alvará de soltura. Ele cumpria a pena por furto e tráfico de drogas. A mãe dessa criança acolheu uma amiga na sua residência. Uma amiga que estava em situação financeira difícil passou a morar na residência da mãe. Posteriormente, o filho dessa amiga recebeu um alvará de soltura e foi morar no mesmo ambiente, na mesma casa, junto com essa criança, o que permitiu que fosse consumado esse delito de estupro de vulnerável. Posteriormente, ele estuprou essa criança. De acordo com a polícia, a criança sofreu vários abusos no momento em que as amigas não estavam em casa. A mãe da criança só ficou sabendo o que aconteceu depois que uma vizinha viu a cena e contou tudo para ela. A mãe do menino procurou a polícia e registrou queixa. Mas antes mesmo de Lucas ser preso pelo estupro, foi parar na prisão depois de cometer outro crime. Foi flagrado pela polícia vendendo drogas mais uma vez. Agora, além de responder pelo tráfico de drogas, também foi autuado por estupro de vulnerável e vai voltar para o presídio mais uma vez. Primos são detidos acusados de tráfico de drogas e a briga de gangues na Serra. Para chegar ao controle do tráfico, os bandidos não têm limites. Ontem, o alvo foi um adolescente de 14 anos. Hoje, 3 suspeitos foram parar na cadeia. Wesley Bolzoni Moreira, o Juninho Magrelo, Alain de Barros Barbosa, o Abdal, ambos de 21 anos, fazem parte, junto deste adolescente de 17 anos, de uma gangue chamada Bonde Mete Bala. O bonde atua no bairro Vila Nova de Colares e, como o próprio nome já diz, baleou muita gente no bairro. Entre os mais recentes, o de sexta-feira, quando o alvo eram pessoas em um bar. O outro alvo foi um adolescente de 14 anos, que na manhã de ontem acabou atingido por um tiro de raspão na cabeça. Ele faria parte do bonde rival, o bonde da Avenida. Após o ataque, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e Militar, os 3 foram detidos. Os envolvidos negam qualquer ligação com os crimes.
Primos são detidos acusados de tráfico de drogas. Parte da droga estava escondida embaixo da cama, o restante dentro de uma máquina de lavar. No total, quase 1 quilo de cocaína e pouco mais de 700 gramas de crack. Segundo a polícia, o material foi apreendido dentro de uma kitnet no bairro Bela Aurora, em Cariacica. O imóvel funcionava como uma espécie de laboratório do tráfico. A droga era preparada lá e levada para o bairro Vista Mar, onde era comercializada. Foram detidos Patrícia de Almeida, de 34 anos, e Evandro dos Santos, de 24. Eles são primos. A polícia chegou até os dois por meio de uma denúncia anônima. Com a alta no preço dos ovos de Páscoa, não tenha preguiça de pesquisar. O Procon de Vitória descobriu que um mesmo ovo pode custar 70% mais caro de um supermercado para outro. Eles enchem os olhos da garotada. Na casa da Laila, nesta época do ano, as duas filhas dela só querem uma coisa: ovo de Páscoa. Mas o que é doce para a criançada pode sair muito salgado para os adultos. É preciso pesquisar mesmo se quiser presentear com ovos de chocolate. Um levantamento feito pelo Procon apontou diferença de mais de 70% no valor de um mesmo produto. A maior variação encontrada foi no ovo do Homem-Aranha. Por que do Homem-Aranha? Porque a criança ela se identifica com o personagem e que faz com que o ovo fique mais concorrido e que gere uma variação grande de preço. O produto mencionado pelo gerente do Procon de Vitória pesa 170 gramas. Em um estabelecimento custa R$ 24,98. No outro, R$ 42,90. Diferença de 71,7%. Outros ovos de chocolate apresentaram variação entre 67,1% e 3,3%. E mesmo comprando o item mais barato, os chocolates de Páscoa registraram alta de até 52% na Grande Vitória, se comparado ao ano passado. Existem duas finalidades principais. A primeira é justamente mostrar a variação. E a segunda, dar comodidade ao consumidor, que teria que correr em vários mercados e agora não precisa mais. A boa notícia para o consumidor é que os ovos de chocolate agora são vendidos por peso e não mais por número, o que induzia a erro. E para aqueles que não têm como escapar dos tradicionais presentes de Páscoa para os pequenos, fica a dica. Que os pais se atentem em questão do brinquedo para a faixa etária dos seus filhos. Além de validade, estado de conservação, hoje os ovos não vêm por número mais, vêm por peso, o que dá transparência. Antigamente um consumidor comprava um ovo número 20 que tinha menos chocolate do que o ovo número 15. É bom dar uma olhada, né? A pesquisa completa está no site da Prefeitura de Vitória, vitoria.es.gov.br. E a seguir, o assassinato de um empresário no norte do estado. A gente já volta. Empresário é assassinado no norte do estado. No início da tarde, Vanderlei Torres Barbosa, de 51 anos, foi alvo de vários tiros, a maioria na cabeça. De acordo com testemunhas, o motorista de um Corolla prata se aproximou da vítima e fez os disparos. Vanderlei tem uma empresa de fabricação de reboques no bairro Aviso, em Linhares. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia investiga o caso. Qualquer denúncia pode ser feita pelo 181. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.